Começou o Papo Social Media M-Labs e vamos falar, talvez pela última vez, da jornada do cliente no Instagram. A gente não fala de jornada do cliente nesse Papo Social Media aqui. As pessoas não aguentam mais. Mentira, elas aguentam. E por isso que eu roteirizei aqui, escolhi essa temática, você estava com saudade já de falar de jornada? Eu sei que a gente fala em quase todo episódio sobre jornada do cliente, mas é um conceito muito importante. Você, assim, acho que é uma das melhores pessoas que eu já conheci para explicar sobre isso. Então eu decidi fazer um pouco diferente. Ao invés da gente colocar a jornada do cliente nos contextos, este episódio será para falar apenas sobre jornadas no Instagram. No Instagram, pois jornada, né? No jornada do Instagram. E é isso, gente. Lembrando que a jornada do cliente é diferente de funil de vendas e que é diferente do funil de marketing. Acho que a gente pode começar por aí. Um bom caminho. Um bom caminho, porque daí a gente já começa polemizando. Ou clareando conceitos também. Dando luz. Gente, funil, os funis em geral, é uma pirâmide invertida, certo? É como se fosse um funil. É como se fosse um funil. Não por acaso é um funil. O fato é que ele é um funil porque no final, o que sai lá? Um cliente. Nada mais do que isso. Então você tem o topo, você tem o meio e tem o fundo. E transforma, então, aquela pessoa num cliente. Então o topo é o público frio. Aí depois no meio você vai criando consciência. Vai afunilando, né? Vai afunilando. Vai ter que falar do funil. Aí vai afunilando. Aí vai amadurecendo a pessoa, vai aumentando o nível de consciência da pessoa. Aí chega no fundo do funil, ela já está mais consciente. Aí você agora começa a dar aquele empurrãozinho final para mostrar que você é a opção certa, que você tem uma solução. E aí você vai nesse nível aí. Aí a pessoa se transforma num cliente. Acabou o funil ali. Então não existe o funil borboleta, o funil pirata. Cara, aí começa a surgir uma porrada de funil. Já ouviu isso mesmo? Já existe. Rapaz. Você procura aí, você vai ver funil borboleta. Não, o que é o funil borboleta? Ele faz assim e depois faz assim. O funil ampulheta. Cara, borboleta porque a gravatinha é borboleta, né? Sim. Aí tem o ampulheta. E aí a galera começa a inverter, porque aí, na verdade, não é o funil. Aí você já está se referindo à jornada, que vai além da conversão. Né? Então uma coisa é funil. E qual é a diferença entre o funil de marketing e o funil de vendas? O funil de vendas, vamos falar primeiro o funil de vendas, é sempre a ótica de dentro de um negócio para fora. Ou seja, a ótica de dentro do negócio em relação àquele potencial cliente. Se ele é um lead frio, se ele é um lead quente e se ele está ali perto de se transformar em cliente. Então é a nossa ótica aqui em que estágio esse potencial cliente está. Se ele está no topo, se ele está no meio, se ele está no fundo. Então é a nossa ótica de dentro da empresa. Isso é o funil de vendas. Né? O funil de marketing é sempre a ótica do cliente em relação à empresa, ou seja, de fora para dentro. É a ótica do cliente e em que estágio esse cliente está em relação à escolha dele. De fornecedores, inclusive, de possíveis soluções, e que não é só a sua solução, porque às vezes tem soluções alternativas ao que você vende. Então, por isso que o funil de marketing ele é mais complexo. O funil de vendas é mais previsível. Coloquei aqui um monte de lead frio. Aí você tem lá todos os processos para ir afunilando a pessoa para transformá-la em cliente. Já no funil de marketing é mais dinâmico, porque você não sabe em qual estágio a pessoa está de consciência. Às vezes ela não está no topo, às vezes ela já vem indicada, né? E tudo mais. Às vezes ela vai no Google procurar informação, ela vai no Instagram procurar informação, ela caminha por diversos... Não é um caminho linear. Não é um caminho ali, linear. Né? Ela vai por diversos caminhos para afunilar a decisão pela ótica do próprio cliente. Pô, será que eu compro uma planta ou se eu compro um cachorro? Entendeu? Ou se eu compro um peixe? Por quê? Porque eu quero ocupar a minha vida cuidando de algum ser vivo. Sim. Porque uma planta é um ser vivo também, para quem não sabe. Então, assim, a pessoa quer... Veja que são coisas alternativas. Então ela está tomando decisões totalmente diferentes, né? Agora, quem vende planta tem o funil de vendas. Pô, o cara aqui veio e procurou planta. Ele já agora está tentando achar as técnicas de como cuidar da planta. E agora ele está procurando quem são os melhores fornecedores de planta. Então a gente vai entendendo e vai transformando em cliente. Então veja que é a diferença. Já a jornada é quando a gente entende que existem
de fato, os funis, e depois do funil, você tem o cliente, aí você tem a experiência desse cliente, e você pode, obviamente, transformar esse cliente em promotor. Você tem ali o tal da fidelidade, você pode fazer com que a pessoa te indique. Então, tem alguns passos além da própria venda. Então, vamos recapitular agora a jornada do cliente, né? Então, a jornada do cliente, descoberta, que é a primeira fase, onde você coloca, então, o seu perfil, no caso do Instagram que a gente está falando aqui, né? Você coloca o seu perfil no radar, falando mais daquilo que você sabe e menos falando daquilo que você vende, porque as pessoas vão se ligar mais nisso, né? Do que tentar fazer propaganda falando de si, ninguém se liga nisso. A segunda etapa é de consideração, que é onde as pessoas então passam a te seguir, tem que chegar uma razão para te seguir no Instagram. A terceira etapa é de conversão, onde as pessoas então vão decidir se elas compram ou não compram, se elas convertem ou não. E essas 3 primeiras etapas, elas são mais análogas aos funis. Sim. Principalmente ao funil de vendas. Aí depois da compra acontecer, a gente tem a quarta etapa, que é a experiência própria, que é onde você tem que mensurar o índice de satisfação, pesquisa NPS, que é aquela pesquisa que faz uma única pergunta, né? O quanto que você indicaria meu negócio. Você tem que identificar se a experiência da pessoa foi boa ou não, se a expectativa foi correspondida ou não. E aí tem a última etapa, que é a experiência compartilhada, que é quando a experiência foi super boa ou super ruim, e a pessoa compartilha aquilo com outras pessoas nas mídias sociais, né? No caso do Instagram, Reels e Stories. Então, assim a gente tem as 5 principais etapas. Essas 5 etapas da jornada, ela é linear, porque obviamente quem vai comprar precisa descobrir que aquilo existe, né? Senão você não compra. Então, obviamente que a etapa do meio é compra, e tem as etapas que precedem a compra. É linear, não tem como. A pessoa tem que descobrir que você existe, ela tem que considerar você para comprar você. E, obviamente, ela tem uma experiência própria depois que ela compra, então é linear. O que difere, assim, quando a gente fala de jornada, e às vezes confunde a turma toda? É sobre a experiência do consumidor. Então, tem as jornadas, para quem estuda jornadas, aí você pode criar um mapa da jornada do cliente, que é pelo ponto de vista de user experience, pelo ponto de vista do consumer experience. Que aí eu vou pegar, então, cada uma dessas etapas e vou entrar no detalhe quais são os pontos de contato que essa pessoa tem com a minha marca, seja através de um site, seja através do link da bio, seja através do Linktree que está ali, né? Ou de um post, etc. Ou se a pessoa liga no saque, se tem atrito ou se não tem atrito, se tem ruído ou não. Então, esse mapa da usabilidade, da experiência do usuário, ele também ele também está dentro dessa disciplina da jornada do cliente. Só que para a ótica de planejamento de conteúdo, a gente não entra nisso. A gente entra nisso pela ótica de melhorar a experiência como um todo do cliente. Sim. Porque nenhum cliente vai se tornar promotor da sua marca se tiver ruído em algum momento. Seu produto pode ser excelente, bom, mas o atendimento é péssimo. Então, tem um ruído no atendimento. Então, um mapa, né, que mapeia ali a jornada do cliente nessa ótica de usabilidade, de experiência, de customer experience, ele vai pegar isso. Ele vai pegar, aqui nesse inbox seu, você tem um problema, né? E isso está prejudicando a experiência que o usuário tem com a sua marca, o que fará com que ele não chegue até a última etapa dessa jornada, porque a pessoa não vai indicar um negócio que ela não curtiu. O produto é bom, o serviço é bom, mas o atendimento é ruim. Então não vou ser o promotor. Gera um ruído aí, gera né? um ruído. Então tem esse ponto aqui para todo mundo entender que as diferenças, então, entre funil de vendas, funil de marketing, jornada do cliente, e tem o mapa da experiência do consumidor, experiência do cliente, que vai olhar também a jornada e vai entrar nesse detalhinho para entender se tem ruído ou não, para melhorar esse processo. Boa. E aí, Rafa, trazendo um pouco de dados, normalmente você que traz os dados, mas hoje fiz uma colinha aqui para trazer uns dados de uma pesquisa da Opinion Box falando sobre o Instagram, e que, coincidentemente, se a gente observar bem a pesquisa, a gente vê que tem dados que estão relacionados com todas as etapas da jornada ali do cliente. Então, quando a gente olha, né, sob a ótica ali das primeiras etapas, 82% dos brasileiros falaram que segue uma empresa ou uma marca. Então, assim, de fato, as pessoas, elas estão se relacionando ali e seguindo literalmente, né, empresas que elas consomem ou que elas gostariam de consumir, né? E 45% deixariam de seguir as empresas por excesso de autopromoção. Olha só. Então, assim, não percam os seus seguidores. A galera quer seguir as marcas, mas obviamente você também pode perder seguidor.
Exatamente. 68% já compraram um produto ou serviço que descobriu no Instagram. Então, isso, assim, olha o quanto, né, as pessoas, elas estão ali realmente aptas e abertas a descobrir, considerar e comprar mesmo. E aí, falando sobre essas compras, 51% das pessoas já afirmaram que compraram alguma coisa a partir de um anúncio do Instagram. Então, ali no 68% a gente tá falando que descobriu. E aqui a gente tá falando efetivamente ali apareceu um anúncio pago. Apareceu um anúncio pago e eu comprei a partir daquele anúncio. O descobriu pressupõe, então, que a pessoa está navegando e organicamente viu alguma coisa, né? Exatamente. Por exemplo, um influenciador falando de um produto ou serviço. Sim. 61% já compraram, os influenciadores aí. Aí, ó. Os influenciadores, né? Já compraram algo indicado por um influenciador. Então, olha como é importante pensar na experiência. E quando a gente fala sobre influenciador, às vezes é o super influenciador, mas o influenciador pode ser o cliente da própria marca, né? Então, melhor estratégia. A melhor estratégia, inclusive, né? Então, olha o peso que isso pode ter. E olhando até para a decisão de compra mesmo e olhando para a experiência compartilhada, né, a importância da gente olhar para essa etapa. 48% das pessoas já usaram o Instagram para tirar dúvidas ou fazer reclamações. Então, assim, se eu entro num post, tô com uma experiência ruim, eu tô com alguma dúvida, entro num post e vejo que mais pessoas ali, ou entro na hashtag e vejo que tem outros conteúdos falando sobre aquilo, eu tô nesse bolo aí desses 48% que já usou a plataforma para, digamos assim, cumprir essa etapa na minha vida, né? Para me ajudar nisso. Isso aqui tem a ver com saque, né? Tem a ver com responder aos consumidores e que tem mais a ver com a jornada do que com o funil. Uhum. Porque assim, a jornada significa que eu vou olhar após venda, que eu vou olhar inclusive essas dúvidas de quem já é cliente ou as reclamações de quem já é cliente, né? E é claro que isso vai ajudar alguém tomar uma decisão que ainda não é cliente, a decidir por ou não decidir, né? Então, esses dados aqui, eles mostram pra gente essa importância de trabalhar com base nas etapas da jornada. Então, sabendo que as pessoas descobrem muito através do Instagram, 68%, né, já compraram o produto que descobriram, então você precisa também ser descoberto. As pessoas estão o tempo todo navegando no Instagram dispostas a comprar algo. Uhum. Mas elas não querem que vendam nada para elas. Então, você quando for fazer um post, no caso do Instagram especificamente, faça um Reels para a etapa de descoberta. Porque o Reels é aquele formato cujo algoritmo foi pensado para entregar você para quem te segue e para quem não te segue. Se, evidentemente, tiver os sinais sociais que aquele conteúdo é bom, principalmente retenção mínima de 15 segundos. Aí ele vai entregar para não seguidores. E você intencionalmente tem que fazer Reels para a etapa de descoberta, sabendo que quem vai ver aquele Reels não te conhece. Né? Não sabe quem é você, não sabe quem é a sua marca e tudo mais. Não adianta eu fazer um Reels de eu falando, tentando usar, sei lá, a minha autoridade enquanto coordenadora de mídias sociais da MLabs, sendo que as pessoas nem sabem o que é MLabs. Você nem sabe quem, exatamente, não sabe quem sou eu, não sabe. Então é muito mais... Mesmo eu também, muita gente ainda fala assim, nunca vi esse careca japonês aí, parece um alienígena. Isso aqui é o futuro, gente, isso aqui é o futuro. Nós temos uma persona robô aqui. Então, assim, qualquer marca, a maior parte das marcas são desconhecidas para muita gente, né? Com exceção aí as mais famosas do mundo, mas a maioria dos negócios, cara, você vai achar pessoas que nunca ouviu falar de você. Então, você tem que tomar esse cuidado na hora de fazer esse Reels. Não é para ficar se apresentando, fazendo propaganda de si. Você primeiro precisa conquistar a pessoa. É como um relacionamento, né? Você não começa já falando de si, porque é chato pra caramba. Primeiro você faz aquela estratégia de identificar os interesses em comum, e aí você espera a pessoa ficar falando, e você escuta, ela escuta realmente para falar, nossa, essa pessoa me escuta, né? Ela me dá atenção. Aí você vai falar daquilo que ela quer, e não daquilo que você quer. E aí você vai conquistando a pessoa. Olha. Muito bem, esse aqui é o podcast, como é que é? Date 101. Como conquistar pessoas no Instagram. Rafael quis dando dicas, entendeu? De como conquistar uma pessoa. Mas é a lógica. E ter um relacionamento. Você tá casado há muito tempo, inclusive, né? Por isso, porque ele usa a lógica. A entendeu? Lógica. A lógica dentro universal. dos relacionamentos. Mas assim, tem
total razão agora. Não só nessa parte de relacionamento, mas olhando pra conteúdo, né? Se eu quero ser descoberta, eu quero fazer um Reels, não vou fazer um Reels com um assunto muito denso, que eu sei que a pessoa, pra prestar atenção, ela vai ter que parar, olhar, realmente já me considerar de alguma forma. Ela já tem que te conhecer bem, te considerar. Vou precisar de alguma informação muito útil pra entregar. E assim, felizmente ou infelizmente, vai depender da ótica, cada vez mais rápido isso, né? Para essas primeiras etapas. Então, como que em 15 segundos, como que em uma imagem eu consigo entregar valor para as pessoas, né? E me apresentar. Na MLabs, a gente trabalha muito com as listas, por exemplo, as listas úteis. Então, listas de ferramentas que a gente já testou. Aí, milhares, né? Listas de ferramentas de inteligência artificial, lista para edição de vídeo, de cursos, livros, filmes. E assim, todo mês, pelo menos uma lista, porque a gente sabe que para essa etapa, inclusive, olha só, apesar de precisar ter essa recência e etc., quando a gente tem pelo menos uma vez por mês uma lista, assim, quando a gente olha e fala, putz, esses são 5 itens, mas esses 5 itens dessa lista vão transformar quem bateu o olho e vê, esse conteúdo vai bem e ele entrega, assim, por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Ele é útil, né? Quando a gente fala de conteúdo compartilhável, geralmente é o conteúdo útil, é o conteúdo que ajuda as pessoas a economizar tempo. Pô, você já fez a curadoria para mim, né? Então você me ajudou a economizar tempo. E, gente, conteúdo compartilhado é o momento, viu, do Instagram, porque o Instagram quer que você gere conversas dentro da própria rede. Então, quanto mais compartilhamentos você tem, mais as pessoas vão falar sobre aquele assunto, porque você vai compartilhar com alguém por inbox. E aí gera uma conversa, faz com que as pessoas voltem no aplicativo. Então, por isso que tá dando muito certo, né? Sempre deu, mas obviamente agora tá mais em alta, porque o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, vem falando sobre isso. Então não é nada novidade, mas a gente precisa explicar, né? Sim, é importante reforçar, né? Então a gente falou sobre a descoberta em si, que é a primeira etapa, e colaborando aí com os dados, e a gente tem a história dos 51% que já compraram a partir de algum anúncio. Isso reforça a importância que tem de fazer uso da mídia paga ao longo das etapas da jornada também. Então, dentro do Instagram, a gente tem os formatos que organicamente tem uma maior associação por etapa, então Reels para descoberta, imagem carrossel para consideração, porque o algoritmo foi pensado para entregar para quem te segue. Aí entre consideração e conversão, você tem o Stories, porque você pode fazer uma narrativa, você pode até construir uma sprint de conscientização através de Stories com link no final para a pessoa ir para uma landing page, para o e-commerce, né? E aí você leva ela para a terceira etapa, que é a conversão. Na conversão, além de Stories, você pode fazer uma live shopping, você pode fazer uma live como eu faço às vezes as lives de lançamento de curso, né? Então você faz uma live porque a pessoa vai se aprofundar e vai enxergar você como autoridade naquele assunto, porque é a história, né? No começo você tem que ser mais simples, rápido e curto, então Reels de 30 segundos, 60 segundos, depois imagem carrossel, Stories, vai fazer uns 4 stories em sequência, né? Então uma sequência ali maior, lembrando que Stories tem 60 segundos cada Stories, então vai sair uns 3, 4 minutos. Depois você faz uma live que vai ser 1 hora. Então o formato mais longo ela tá no meio. Então fica mais curto e vai se alongando. Depois, na quarta e na quinta etapa, que é a experiência própria compartilhada, a gente vai voltando para os formatos mais curtos. Então a quarta etapa, que é a experiência própria, você pode criar conteúdos exclusivamente para quem é cliente, transformando seus melhores clientes em melhores amigos do Instagram, e aí você coloca, aí você faz stories, faz carrossel, faz até mesmo lives exclusivamente para quem é melhor amigo. Essa é uma melhor forma de você aumentar o nível de experiência das pessoas. Lembra que eu comentei, né, que seu produto ou serviço pode ser bom, mas se o seu atendimento for ruim, não adianta nada. Então você precisa elevar o nível de experiência além do produto e serviço. E uma das formas de elevar o nível de experiência é entregando conteúdo exclusivo. Então essa é uma forma de você usar o Instagram nessa quarta etapa. E na quinta etapa você tem o próprio cliente criando conteúdo. Então um Reels ou um Stories. Por isso que é o conteúdo mais simples, rápido e curto lá na ponta final também. Quando você incentiva o seu próprio cliente a criar conteúdo contando a experiência que teve com o seu produto e serviço. Pode ser feito através de concurso, pode ser feito através de um programa de indicação ou um programa. Mas de preferência de forma facilitada, né, Rafa? Que às vezes eu vejo umas ações assim, conte sua história com a nossa marca. Você vai precisar enviar um vídeo de 1 minuto e meio, depois uma carta, dar uma cambalhota, acessar o QR Code, cadastrar com seu CPF e aí você
vamos encurtar esse caminho para as pessoas falarem da nossa marca? Tem uma coisa que é importante também, né? Sim. Da gente influenciar os nossos clientes e de repente, não sei, uma editoria, uma época a gente fazia isso dentro dos nossos stories. Uma vez por semana a gente compartilhava os reposts que a galera começou a pegar, que naquele dia a gente compartilhava o post ou o story de quem marcasse a gente. Então a galera começou a ter esse hábito, né? Essa movimentação de, quero aparecer ali dentro do story também. Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente consegue estimular de uma maneira sutil para não ficar aparecendo forçação de barra também, Sim. né? Mas a forma que você trouxe, até voltando um pouquinho ali para falar sobre os anúncios, uma estratégia muito interessante que eu tenho visto é as marcas patrocinarem o conteúdo do influenciador dentro do próprio conteúdo dele ali, dentro do próprio perfil dele. Então eu tô passando, scrollando, aí eu vejo um anúncio de uma influenciadora que eu gosto. Mas aí não é um anúncio da influenciadora, na verdade é que é um anúncio meio em collab ali. Sim. Com a marca, e aí... quando você faz collab, você tem a opção de permitir com que a marca faça patrocínio daquele conteúdo. Dela vai lá e paga para anunciar para o público daquele influenciadora. Sim, e é tão, assim, um conteúdo tão nativo que não parece que é uma propaganda. Então acaba, e olha só como isso é importante até para retenção, né? Porque você já comentou várias vezes, a gente tem, acho que 45%, né, das pessoas deixariam de seguir por excesso de promoção. Por excesso de promoção. Então, quando a gente não vê, e eu vou te contar que eu faço questão de deixar minha reação, eu mando pra alguém, deixo meu like, comenta ali, se não é alguma coisa que eu não quero comprar e tal. Porque eu acho que tem empresas e criadores de conteúdo, influenciadores, que têm feito isso de uma forma muito genial. De pegar realmente ali o tom da pessoa, a voz da pessoa, trazer o contexto da marca, mas de uma forma tão natural que você só percebe no final do vídeo porque tem um CTA. Uhum. Então, assim, para a jornada do cliente como um todo, por mais que eu não seja esse cliente que comecei ali especificamente, né? E aí demorei um tempo pra seguir. Vamos supor que eu fui impactado por um anúncio porque eu sigo aquela influenciadora. Mesmo assim, pra mim é muito mais agradável e me faz considerar um produto só pelo fato dele estar dentro de um contexto que faça sentido pra mim. A história de entregar valor antes de extrair valor. É um conteúdo, não é uma propaganda. Exatamente. Então, voltando nos anúncios, a gente falou agora dos formatos, que tem os formatos do Instagram, né, por etapa da jornada, e aí os anúncios. Então, para cada etapa da jornada, a gente tem um tipo de campanha também dentro do Instagram. Então, na descoberta, você vai impulsionar os seus Reels, e você vai impulsionar por engajamento, com otimização para vídeo view. E aí sim você consegue atrair pessoas que engajam, e não só pessoas que olham. Porque o problema é de você atrair pessoas que só olham, que só clicam, e elas passam a te seguir, mas no histórico elas não têm o hábito de engajar. E aí no seu próximo post elas não engajariam, a probabilidade seria menor, e aí o seu alcance orgânico pode diminuir em função do uso da mídia paga. Então esse é um ponto aí que fica esperto, gente. Então, na primeira etapa, a campanha é engajamento otimizado por vídeo view. Na segunda etapa, a campanha vai usar como público quem assistiu pelo menos 75% ali dos Reels da etapa 1. Ou seja, quem mostrou realmente que se interessou pelo negócio. E você também pode colocar como público, concomitante a isso, quem interagiu com o perfil, pelo menos nos últimos 7 dias, tá? E assim você então vai aparecer mais vezes para as mesmas pessoas que estão nessa etapa 2. E aí tem toda uma frequência média ideal de 2 a 3 por semana, para que você impacte as mesmas pessoas 2 a 3 vezes por semana, para aumentar a intenção de compra e a lembrança de marca. Então você vai impulsionar a sua imagem e o seu carrossel, e até mesmo os seus stories, para a galera que está na segunda etapa usando esse tipo de campanha. E essa frequência, só com mídia paga a gente consegue controlar, né? Controlar só com mídia paga. Importante e aí vai lembrar. ser também por engajamento. No caso de carrossel, não dá para optar por engajamento, então você tem que optar por reconhecimento de marca, e aí você maximiza por impressões, ou por frequência, melhor dizendo. E aí no caso de uma imagem dá para colocar por engajamento, e no caso de stories também dá. E a gente vai para a terceira etapa. A campanha da terceira etapa é de conversão. Então o objetivo é conversão, então você precisa usar pixel de conversão, API de conversão, se você tiver e-commerce principalmente, para que você
use como audiência quem passou pela etapa 2, que é a etapa de consideração. Quem assistiu o Reels estava lá na etapa 1, depois entrou e seguiu e interagiu com seus posts. Aí você teve quem entrou no seu perfil, na bio, clicou no link, ou foi, deixou um produto no carrinho e não comprou. Então você vai usar a galera que está mais quente como público, né? Na etapa 2 e na etapa 3. Na etapa 4, você quer falar com quem já é cliente. Então a ideia é falar com quem já é cliente, é elevar o nível de experiência de quem já é cliente. Então você vai subir a lista de quem se tornou cliente, tipo aqui na última semana. Aí você sobe essa lista e impulsiona os conteúdos da 4ª etapa para quem é cliente, para gerar esse engajamento com quem é cliente. E na última etapa é o que a gente estava comentando de collab. Então você pode até patrocinar um conteúdo feito por um cliente. Se esse cliente, por sua vez, marcou você, e aí você pode adicionar esse conteúdo na sua, sei lá, na sua campanha, com autorização, obviamente. Aí você pode patrocinar isso de alguma forma. Então é assim que você também usa os anúncios de acordo com a jornada do cliente. E a gente tem aqui os influenciadores, que você citou, que 61% já compraram algo indicado por influenciador. Apesar de a gente já ter falado bastante de influenciadores, também tem um nível de influenciador por etapa da jornada. Então, na etapa de descoberta, você pode trabalhar com macro influenciador se você tiver dinheiro. Você pode trabalhar com macro, porque ele é muito bom para colocar no radar das pessoas, desde que o público dele seja o mesmo público que o seu e essa pessoa tenha uma relação com a sua brand persona e tudo mais. Inclusive, fica a dica aí, turma. No episódio, a gente gravou um episódio só sobre brand persona, que vale a pena vocês entenderem para saber o que eu tô falando aqui. Boa. E aí, na etapa 2, que é de consideração, você tem um influenciador especialista, que é um médio. E aí você vai procurar alguém que é do seu nicho, do seu mercado, que é especialista, é autoridade, obviamente não concorre com você, para criar collabs, para criar lives em conjunto. Ou seja, ele transmite a autoridade que ele tem para sua marca. E aí a gente tem a 3ª etapa, que você vai trazer, então, os micro-influenciadores. Primeiro, transforma os micro-influenciadores em consumidores, para eles realmente consumirem, terem veracidade na fala, gostarem do produto antes de falar do produto, e vai ter o cupomzinho lá no nome dele, porque aí é uma ação de conversão mesmo, né? A gente tem, então, a 4ª etapa, que aí você vai trabalhar com os micro-influenciadores e nano-influenciadores. Então, os micro, eles continuam lá, porque a ideia é que eles deem testemunho, deem depoimentos, né, e falem como se fossem consumidores, mas também você vai começar a transformar quem é cliente em influenciador. Aí onde dá para você criar um programa que transforma clientes em influenciadores, treinando e dando curso para o cliente criar conteúdo mesmo. Várias marcas já têm feito isso, e aí você chega na última etapa, fazendo com que o próprio cliente crie conteúdos para você, o tal do UGC. Ou você pode usar o UGC Creators na última etapa, que é uma modalidade de contratar clientes para criar um conteúdo para você colocar no seu perfil. Não é para que eles postem no perfil deles, né? Temos um episódio também. Fica a dica. Temos episódio com a Rafaela Chagas, né? Sobre o UGC Creator também, que é uma profissão aí que está surgindo. Sim. Bom, eu acho que a gente já conseguiu passar por muita coisa aí sobre jornada, hein? Por muita coisa, Rafa. E assim, uma coisa que eu gosto demais de falar, eu ouço você falando sobre jornadas, nossa, Rafa, vai fazer 10 anos, viu? Primeira vez que eu trabalhei com você, tem alguns anos, então... Tá ficando velha. Só eu, né? Que você era uma criança quando eu te conheci, né, Rafael? Há 10 anos, né? Há 10 anos eu já era um ancião. Você já era... Imagina agora. Você já era adulto. Quando eu era adolescente, você já era muito adulto, Rafa. Então agora que eu sou adulto, imagine. Desde aquela época eu ouvia você falando, né, sobre jornada e etc, sobre esses termos, e até demorou um pouco para entrar na minha cabeça qual é a importância, porque é realmente complexo. Inclusive, eu recomendo para todos o livro do Rafa, do Unbound Marketing, que ele fala sobre jornada. Tá aqui, né? Tá aí. Inclusive, olha que belezinha. Esse formato é muito legal dele, inclusive. Pois é. Esse livro aqui fala tudo sobre jornada. E tem muita coisa importante, a mais também do que a gente falou aqui. Tentamos ser bem resumido, né? Mas uma coisa que eu quero deixar no coração de vocês, do porquê pensar nessa jornada, pense, né, o que a gente comentou, a jornada, ela não necessariamente ela é linear. Então tem pessoas que conheceram você por conta de indicação, tem pessoas que conheceram você através de um anúncio, ou estava pesquisando um produto, ou um podcast. Então
a gente não tem como garantir, principalmente organicamente, que todo mundo vai ver os conteúdos ali da forma com que a gente planejou e que a gente tá falando aqui, seguindo essas etapas. Mas pensa na satisfação das pessoas que vão estar entrando no seu perfil. Independente do grau que ela tenha, independente do nível de proximidade que ela tem ali com a tua marca e etc., ela vai ter um conteúdo bom para ela. Então, se é uma pessoa que não te conhece e entrou no seu perfil e viu conteúdos interessantes para a etapa de descoberta, cara, você já fez um ponto. Se uma pessoa já conhece, já ouviu falar de você, e a pessoa foi lá, pesquisou e seguiu você, porque viu alguma coisa que realmente agregou e falou, nossa, não posso deixar de seguir essa marca, porque tem um negócio aqui que vai me ajudar. Você já marcou outro ponto. Se é uma pessoa que quer comprar e na hora de tomada de decisão, eu sou muito, assim, heavy user de mídias sociais, principalmente nisso de busca, de compra, eu uso muito para minha tomada de decisão. Se eu entrei no perfil e vi que tem um vídeo ali que pode ser até um DP, né, um anúncio, mas que na verdade ele tem um contexto ali educativo, algo que vai agregar o valor, eu compro o produto na hora. Por mais que eu não tenha o checkout ali dentro do Instagram, eu faço todo aquele processo. Clica no produto, aí abre a outra aba dentro do Instagram, aí do Instagram vai pro site. Não tem problema, mas porque aquele conteúdo foi tão útil que eu prefiro que a minha jornada siga ali mesmo, entre aspas. Então, por mais que não consigo investir em mídia ainda com toda essa complexidade, pensando nessas jornadas, pense organicamente, pense que o seu conteúdo vai atender todas as pessoas, inclusive quem já é cliente. Porque se você faz conteúdos, às vezes ele não é especial ali, né? Não é num close friends, etc., tá pra todo mundo, mas falando sobre alguma coisa que, cara, só quem é cliente sabe. Meu, você já fez outro ponto. O que eu coloquei pra turma aí, né? Se você faz um conteúdo no feed sobre bastidores, sobre os valores da empresa, quem vai se ligar nisso é quem é cliente. Mas você pode usar a campanha para impulsionar para quem já é cliente. Então, ele é público, mas ao mesmo tempo você só impulsiona para quem é cliente, faz chegar em quem precisa chegar. Perfeito. Bárbara, você acredita que o papel do social media é só fazer post? Depois do que a gente falou aqui? Eu acho que depois desse episódio, desses mais de 50 episódios do Papo Social Media, quem fala pra mim que ser social media é só fazer post, vai levar um puxão de orelha virtual, entendeu? Vou mandar aqui o emojizinho de uma orelha com a pinça ali, porque não é. Mas é que tem um social media que tem essa consciência que a gente tá falando aqui, que aí ele sabe, não é só fazer post. Sim. Olha a complexidade que é, eu tenho que pensar em planejamento por etapa, campanha por etapa, quais são os influenciadores por etapa, tudo por etapa, né? O que vai aumentando ali as atribuições. E tem aquela pessoa que não tem essa consciência ainda, que é social media, que acredita que o papel do social media é fazer post no Canva e ChatGPT. Assim, tem pessoas que ainda trabalham dessa forma, mas acho que para se diferenciar no mercado e se você quer progredir, cara, esse é o diferencial, assim, acho que... Olha que curioso. Se você quiser saber como é que é ser o profissional social media do futuro, qual é a dica, Bárbara? Temos um episódio também hoje, sobre esse tema. Esse episódio aqui virou um jabá dos outros episódios. Não, mas é porque tá bem interessante esse episódio também. E, enfim, né, Rafa? Uma coisa que me passou pela cabeça agorinha, de que em muitos casos, o profissional de mídias sociais não é entender sobre mídias sociais que vai fazer ele ser um bom social media. Vai ser entender sobre as outras áreas que às vezes não tem a ver com mídias sociais. Um bom social media vai saber relacionar essas outras áreas, saber relacionar essas metodologias, essas técnicas e conceitos com as mídias sociais. É um nexialista, para criar nexo entre as coisas. Nossa, eu gostei dessa palavra, nexialista, vou colocar no meu LinkedIn. Você é um social media nexialista. É isso aí, assim fechamos nosso episódio sobre jornada do cliente no Instagram. Será que vai ser a última vez que a gente vai falar de jornada no Papo Social Media? Eu não sei, hein? Eu acho que é difícil, mas a gente vai tentar ser sucinto das próximas vezes. Vamos ver. Isso porque tá impregnado aqui, não tem como não falar da jornada, porque senão a gente vai ser muito raso. E a gente viu que os trabalhos de social media não é fazer só post. Exatamente. Muito bem, senhoras e senhores, ficamos por aqui até o próximo episódio. Valeu!